nome é Gislaine, eu sou orientada do professor André Medeiros de Andrade, co-orientada do professor Anderson Barbosa Evaristo, ambos do campus Unai. Eu estou aqui hoje para apresentar o meu seminário 3, que são os resultados preliminares da minha tese de doutorado, onde esse é o segundo artigo da minha tese, nomeado de Influência do Sensor de Referência na Normalização Radiométrica de Dados Multitemporais PlanetScope, aplicado ao monitoramento agrícola. Bom, o Brasil é um dos maiores produtores de feijão do mundo e um dos maiores consumidores. O feijão é uma leguminosa importante na dieta alimentar do brasileiro e a produtividade média do feijão no Brasil gira em torno de 1.100 quilogramas por hectare. Minas Gerais, ele é um estado importante produtor dessa leguminosa, ficando atrás somente do Paraná, com uma produtividade média em torno de 1.600 quilos por hectare, tendo a região noroeste aí como uma das suas principais produtoras, onde fica a cidade de Unai, que tem uma produtividade média em torno de 2.349 quilogramas por hectare. Essa alta produtividade da região noroeste, em comparado à produtividade média do Brasil, ela se dá principalmente por investimentos em variedades mais resistentes e investimentos em tecnologia, como irrigação e agricultura de precisão. Para alcançar altas produtividades, um dos anseios de quem trabalha com agricultura de precisão é conseguir um monitoramento da cultura quase em tempo real, rápido e preciso, né, com alto nível de detalhamento, que permite a gente considerar e tratar devidamente a variabilidade intrínseca dentro dessas lavouras, para que a gente possa tomar decisões, né, que vai interferir e principalmente com o objetivo de aumentar a produtividade com baixo custo, né, e consequentemente com maior retorno financeiro e menor impacto ao meio ambiente. Dentro das técnicas de agricultura de precisão, o sensoriamento remoto se destaca como uma alternativa rápida, precisa e não destrutiva para o monitoramento de culturas agrícolas. Com o avanço da tecnologia de sensoriamento remoto e da corrida geoespacial, tem surgido no mercado de sensoriamento remoto empresas que constroem, lançam e monitoram pequenos satélites conhecidos como CubeSats. Esses pequenos satélites têm a característica de caber na palma de uma mão e pesar em torno de 3 quilos. Essa empresa ela é pioneira na construção e no lançamento desses CubeSats, onde hoje ela tem 3 constelações de satélites que ela monitora, constrói, monitora e opera, onde a maior delas, e aqui é foco desse trabalho, é a constelação Dove, da PlanetScope. A constelação Dove, onde estão os satélites da PlanetScope, ela tem mais de 130 satélites hoje em órbita na Terra para monitoramento da superfície da Terra, onde esses satélites têm características e vantagens de ser fornecido dados multiespectrais, tanto na banda do visível como na banda do infravermelho próximo, com alta resolução espacial e cobertura diária. Então, qualquer ponto da Terra, eu vou conseguir pelo menos uma imagem por dia, e a baixo custo, quando comparado a satélites que se propõem a fazer e a oferecer dados com as mesmas características que eles. Se compararmos os dados dos satélites, dos CubeSats da Planet, em comparação com satélites tradicionais que a gente tem no mercado geoespacial, a gente pode ver que a PlanetScope oferece dados em torno de 3 metros de resolução espacial. Já os outros satélites ainda com resolução muito mais alta, em torno chega a ser submétrica quando comparado com a Planet e outros, né? Mas são satélites também da Planet.
sendo a PlanetScope aí um satélite que oferece essa resolução de 3 metros com dados diários, quando comparados com satélites tradicionais como Landsat 8 e Sentinel-2, a gente pode observar que a resolução é muito superior a eles, pois a resolução espacial dele de 3 metros e esse aqui de 10 metros, já o Landsat 8 chega a ser uma resolução até 30 metros aí. E com revista a cada 5 dias para o Sentinel-2 e revista a cada 16 dias para o Landsat 8, enquanto o PlanetScope tem revista diária. Então, tem dados todos os dias de qualquer ponto da superfície da Terra. Se compararmos o número de dados fornecidos pelo PlanetScope em relação a satélites tradicionais e conhecidos, como o Landsat 8 e Sentinel, a PlanetScope consegue fornecer até 5 vezes mais o número de dados que o Sentinel e 16 vezes mais o número de dados que o Landsat 8. Porém, esses satélites têm algumas limitações. E a principal delas é a inconsistência radiométrica entre seus sensores, que acaba sendo um desafio para quem trabalha com esses sensores e a comparação desses dados ao longo do tempo. Pois isso acontece pois cada sensor tem a sua resposta única, ou seja, não é apenas um satélite igual ao Landsat 8 e o Sentinel, é uma constelação de dados. E quando você vai comparar ao longo do tempo, você não está comparando dados de apenas um satélite, você está comparando dados fornecidos por vários satélites. E isso afeta a qualidade e a consistência radiométrica dos dados espectrais, principalmente quando você quer compará-los ao longo do tempo. Sendo assim, então, torna-se necessário se fazer um criterioso pré-processamento para que você possa corrigir essa inconsistência radiométrica que é causada entre os sensores e que você possa comparar esses dados ao longo do tempo e extrair informações espectrais desses dados que possam ser comparadas e assim, utilizados como tomada de decisão, principalmente no monitoramento agrícola. Então, dentro do processo de pré-processamento dessas imagens, a normalização radiométrica é um importante passo, porque a normalização radiométrica ela vai permitir que a inconsistência radiométrica desses sensores seja ajustada às suas radiâncias ao longo dessas imagens observadas ao longo do tempo. Obtive diferentes dados, como eu disse, para simular condições atmosféricas, porque como cada imagem é obtida por um sensor e esse sensor vai obter essas imagens em diferentes datas, eu preciso ajustar para a mesma condição atmosférica e para a mesma radiância. Para isso, então, é necessário um sensor de referência com precisão e com consistência radiométrica que não seja os sensores da Planet. Por que a gente deve fazer isso? Porque, como essas mudanças observadas no comportamento espectral no tempo e no espaço, ela pode estar estritamente ligada somente à interação entre a radiação eletromagnética com o alvo. E a gente vai eliminar qualquer contribuição do ambiente na reflectância do alvo que foi registrada por esse sensor. E isso vai permitir que possamos estudar o comportamento de uma cultura agrícola, por exemplo, ao longo do seu crescimento e seu desenvolvimento. Porém, isso só será possível se a normalização radiométrica realizada for feita com qualidade. E essa qualidade ela vai depender principalmente do sensor de referência que for usado para corrigir essa inconsistência radiométrica entre os sensores PlanetScope. Então, para isso, é necessário testar e avaliar diferentes sensores possíveis de serem utilizados como referência para a normalização de uma série temporal desses CubeSats da PlanetScope e para diferentes aplicabilidades, porque isso também vai interferir, né, na normalização. Tanto o sensor de referência, como para que função você vai extrair esses dados espectrais dos satélites PlanetScope. Então, para isso, o meu trabalho, ele tem como objetivo avaliar uma série temporal de imagem PlanetScope normalizada, utilizando para isso um algoritmo de normalização radiométrica automático e como referência os sensores OLI, ele é um sensor acoplado ao Landsat 8, e o sensor MSI, que está acoplado ao satélite do Sentinel-2 para o monitoramento da cultura agrícola, no caso aqui o feijão.
Esse trabalho foi realizado na cidade de Unai, numa localidade conhecida como Chapada do Catingueiro, onde foi utilizado para isso um pivô central de 24 hectares. Dentro desse pivô central de 24 hectares foi escolhido aleatoriamente 24 pontos amostrais, onde esses 24 pontos amostrais foram materializados no campo e deles foram extraídos, além dos componentes de produção do feijoeiro para serem usados futuramente nos próximos trabalhos da minha tese, como também para extrair as informações espectrais das imagens PlanetScope originais e normalizadas, para que essas possam ser avaliadas quanto ao processo de normalização. Então, a cultura foi o feijão, da cultivar BRS Estilo. A semeadura foi feita no dia 2/4 de 2018 e a colheita no dia 2/7 de 2018, totalizando para isso 90 dias de monitoramento dessa cultura. As imagens PlanetScope, então, utilizadas dentro de 90 dias, foram obtidas 45 imagens de qualidade. Essas imagens foram oriundas de 35 CubeSats diferentes, então 35 PlanetScopes diferentes, no modo Energy Ortho Sign. Por quê? Porque esse modo ele já fornece imagens corregistradas e com reflectância a nível de superfície, o que é interessante quando se trabalha com índice de vegetação. E sem interferência de nuvens, que é importante, pois a nuvem pode influenciar na resposta espectral do meu alvo. Então, totalizando 50% de cobertura ao longo do ciclo da cultura. Então, foram 90 dias de monitoramento, eu consegui 45 imagens de qualidade aí. Se observarmos essas imagens, então, distribuídas ao longo do tempo, no dia 2, onde está em laranja, foi o dia que foi o plantio dessa imagem. Logo depois eu já consegui uma imagem de boa qualidade. Onde está em azul são as imagens PlanetScopes que eu vou utilizar. E aonde está verde aí foi o dia da colheita dos dados. Então, eu parei o monitoramento. Então, foi possível conseguir imagens ao longo do ciclo fenológico da cultura, desde o primeiro dia após o plantio até aí o último dia após o plantio, que foi 90 dias de monitoramento aí. Então, foi possível conseguir imagens ao longo do ciclo da cultura, em quase todas as fases de desenvolvimento, só não foi possível na fase vegetativa 1, tá? O que não vai interferir muito no nosso trabalho, porque ainda a planta não tinha emergido. Bom, para o processo de normalização dessas imagens, então, foi escolhido 2 satélites tradicionais, principalmente para quem trabalha com sensoriamento remoto, que é o Landsat 8, a bordo dele, então, com o sensor OLI, e o Sentinel-2, que a bordo dele está o sensor MSI. Essas imagens foram adquiridas, uma imagem de cada sensor, ao longo do período de monitoramento, entre o dia 2/4 até o dia 2/7. Então, a imagem do dia 18/6 foi a imagem escolhida, porque foi uma imagem de alta qualidade, sem interferência de nuvens. E do Sentinel-2 foi a imagem do dia 5/5, também uma imagem de qualidade, sem interferência de nuvem. Esses sensores, eles foram escolhidos, por quê? Porque as bandas do visível desses sensores e a banda do infravermelho desses sensores, elas se correspondem bem às bandas tanto do visível quanto do infravermelho do PlanetScope. Além de que são sensores que têm uma radiometria consistente desses satélites e são sensores já consolidados no mercado com alta precisão. Bom, a etapa do processamento dessas imagens, então, consiste no corregistro dessas imagens, na normalização radiométrica, no processo de normalização radiométrica, a avaliação da eficácia dessa normalização e a construção de uma série temporal NDVI para uma aplicação na cultura do feijão. Primeiro passo, então, a primeira etapa foi corregistrar essas imagens. Apesar dessas imagens já ser fornecida pela Planet e pela Landsat e Sentinel já georreferenciadas, pode ocorrer que, ao longo do tempo, essas imagens podem não estar alinhadas.
E como aqui vão ser trabalhados pixel a pixel, vou obter resposta espectral daqueles pontos, dos 24 pontos, num determinado pixel, eu preciso que os pixels estejam alinhados ao longo do tempo. Então, para isso, eu vou fazer um corregistro dessas imagens, alinhando imagem a imagem ao longo do tempo. Então, eu pego a minha primeira imagem da minha série temporal e as demais imagens, tanto as imagens de referência como as imagens alvo da PlanetScope, e vou alinhar em função dessa aí. Para isso, eu vou utilizar um algoritmo determinado AROSIX. O AROSIX ele foi desenvolvido por Scheffler e colaboradores em 2017, provavelmente porque com essa corrida geoespacial e cada dia mais sensores que fornecem dados com resolução temporal maior, eu consigo obter um grande número de imagens, né? Então, fica impossível da gente trabalhar isso igual se possa fazer de forma manual, utilizando um SIG. Então, como eu tenho muitas imagens, nós escolhemos aqui automatizar esse processo de corregistro. Então, para isso, eu escolhi esse algoritmo, AROSIX, principalmente porque ele tem um código aberto, ele é disponibilizado em Python, né? Então, nós só pegamos esse algoritmo e adaptamos a entrada e a saída dele para que a gente queria. E ele é automático, né? Ele faz isso automaticamente. Ele é bem aplicado quando se trabalha muitos sensores, que é o nosso caso, né? Nós temos 35 diferentes sensores da Planet, mais os 2 de referência que a gente vai utilizar. E dados multitemporais, que é o nosso caso, né? Nós temos 45 imagens de datas diferentes, mais as imagens de referência. E ele tem uma grande rapidez nesse processo e precisão também no alinhamento dessas imagens. Após essas imagens estarem corregistradas, nós passamos pelo processo mais importante aqui, que é o processo de normalização, que é a etapa 2. Então, imagens corregistradas, eu vou alinhar, então, a radiometria das imagens da PlanetScope com a radiometria das imagens do Landsat e a radiometria das imagens da PlanetScope com a radiometria das imagens do Sentinel-2. Então, eu vou fazer esse processo 2 vezes, tá? Então, eu vou ter imagens imagens normalizadas, desculpa, pelo Landsat 8 e imagens normalizadas pelo Sentinel-2. Para isso, então, eu escolhi um algoritmo também chamado MED. Esse algoritmo ele faz a transformação da radiometria de forma automática. Ele foi desenvolvido por Kent e colaboradores em 2003, tá? E a grande função dele é fazer com que ele ajuste as radiometrias de diferentes satélites para aquele satélite de referência. E a grande vantagem dele também, que ele foi escolhido, porque ele também é disponibilizado em código aberto, como nós já estava trabalhando em Python, nós também desenvolvemos ele em Python, e ele também é automático, né? Então, ele faz todo o processo de inovação automaticamente, e a grande vantagem dele também, como o outro utilizado para corregistro, é a sua rapidez e a precisão quando comparado com métodos manuais, utilizando, por exemplo, um SIG. Então, como é que ele funciona, esse algoritmo de detecção automática? Eu tenho um grupo de imagem PlanetScope AC normalizado e eu tenho 2 imagens de referências que vão ser testadas para o processo de normalização. Então, primeiramente, eu vou pegar esse grupo de imagens PlanetScope original, né, que já foi corregistrada, e vou normalizar pelo Sentinel, e depois eu vou normalizar pelo Landsat, pelo Sentinel e depois pelo Landsat. O que ele faz? O algoritmo ele vai ler a imagem de referência e vai ler a primeira imagem da minha série temporal. Nessas imagens, o algoritmo vai procurar pixels análogos. O que seriam pixels análogos? Que tem aqui e que tem aqui, e que são invariantes ao longo do tempo. O que seria isso? Ele não tem a sua radiometria alterada ao longo do tempo. Poderia ser solo exposto, florestas densas, asfalto, superfícies d'água. Ele vai criar uma matriz de pixels invariante, gerar um modelo de regressão linear, que esse modelo vai permitir transformar
a reflectância das imagens PlanetScope na mesma escala de reflectância da imagem de referência que eu utilizei. E isso é feito banda a banda das imagens, porque a PlanetScope só trabalha as bandas do visível e do infravermelho próximo. Bom, após as imagens serem normalizadas, eu vou avaliar a qualidade dessa normalização radiométrica. Então, para isso, eu vou calcular o erro quadrado médio entre as imagens PlanetScope normalizadas pelo OLI, com o sensor OLI, e as imagens alvo, né, originais, em comparação com o sensor do Landsat. Vou fazer a mesma coisa com o sensor do Sentinel. As imagens que foram normalizadas, eu vou comparar em função das imagens de referência do Sentinel e as imagens originais em função da imagem de referência do Sentinel. E para isso eu vou calcular o erro quadrado médio. Então, como é que eu vou fazer o cálculo desse erro? Então, eu tenho lá o meu pivô central com os 24 pontos materializados. Eu vou extrair o valor da resposta espectral desses pontos nas 4 bandas espectrais. Então, em todas as bandas eu vou extrair o valor delas, tanto para imagens normalizadas pelo Landsat, quanto para imagens normalizadas pelo Sentinel. E também das imagens originais, antes da normalização, e das imagens que serviram como referência. E aí, calcular o erro quadrado médio. E aí, esse erro quadrado médio ele é calculado as imagens-alvo, né? A reflectância da imagem-alvo em cada ponto. Então, seria a diferença entre a reflectância da imagem-alvo em cada ponto da imagem normalizada e da imagem original, menos a imagem de referência, que seria os 2 sensores. Calculando esse erro, então, após calcular esse erro, eu vou pegar o erro e vou dividir pela média dos pixels das imagens originais. Aí eu vou ter um erro quadrado médio normalizado para que eu possa plotar isso em gráfico e a gente visualizar esse erro graficamente. A quarta etapa, então, foi uma aplicação que a gente fez no Feijão, que foi construir uma série temporal do índice NDVI para extrair o vigor vegetativo da cultura ao longo do tempo e poder comparar o que a imagem normalizada pelo OLI interfere na resposta do vigor vegetativo da cultura, da imagem normalizada pelo Sentinel e das imagens originais, né, sem normalização. Então, para isso, eu vou calcular o NDVI em cada ponto, então, depois calcular a média. O NDVI, então, é a diferença normalizada entre as bandas do infravermelho próximo e do vermelho. Então, vou construir uma série temporal NDVI das imagens normalizadas pelo Landsat, normalizadas pelo Sentinel e não normalizadas, originais. Essa série NDVI, ela vai ser comparada, né, pela análise de correlação de Pearson e vai ser realizado o teste T com significância de 1% para testar essa correlação. Para representar graficamente, então, essa série temporal NDVI, foi utilizado um filtro de Savit-Golay, proposto por Shen e colaboradores em 2004. Esse filtro, a função dele é suavizar, né, a série temporal de dados NDVI e preservar as mudanças de alta frequência, caso existam nessa série. Então, os resultados que eu obtive com a normalização, comparando o erro quadrado médio aí entre essas imagens, foi o seguinte: vou começar pela banda do azul, vou trabalhar aqui banda a banda para ficar mais fácil, porque são muitos dados. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra as imagens PlanetScope originais em função do satélite Landsat, e que está em vermelho são os erros das imagens PlanetScope normalizado em função do satélite Landsat. Então, aqui o gráfico está mostrando o erro em função ao longo dos dias após o plantio. Onde que está em verde aqui são as imagens antes de ser normalizadas, e o que está em vermelho são as barras das imagens após ser normalizadas. O que a gente pode ver aqui, que o erro das imagens PlanetScope em comparação com o Landsat, ele é grande.
Isso faz com que grande próximo de 60. E após essas imagens serem normalizadas, esse erro tende a cair. Então, barras mais curtas indicam um melhor alinhamento do satélite com o sensor de referência. Então, após a normalização, o erro cai e aí as imagens Planetscope já começam a estar com uma maior consistência radiométrica. Se observarmos o erro comparado aos satélites do Landsat como referência para normalização, antes de normalizar, o erro já era pequeno em comparado com o Landsat 8. Após normalizar, esse erro cai ainda mais. Ou seja, eu posso afirmar que para a banda do azul, esse satélite aqui, o Planetscope está mais alinhado ao satélite do Sentinel, principalmente após a normalização. É o que eu acabei de falar, então barras mais curtas indicam a melhor qualidade da radiometria da Planetscope e mais próximo do sensor de referência, então para isso foi mais próxima do Sentinel do que o Landsat, e os valores do erro normalizado foram maiores entre o Planetscope original, quando comparado aos satélites do Landsat, em comparado com os satélites do Sentinel. E após normalizados, os dois erros diminuíram, mas com maior intensidade para o Sentinel. Bom, na banda do verde, o erro ainda para o satélite do Sentinel foi alto, mas o processo de normalização fez com que caísse drasticamente esse erro, né? Significativamente. E aí, quando comparado, então, com o processo de normalização feito pelo Sentinel, o erro ainda é menor ainda quando comparado com a banda do azul, que teve erros maiores, e o erro cai ao longo do tempo quando é feito a normalização. Continua a cair o erro. Então, eu posso afirmar que na banda do verde esse erro foi menor do que na banda do azul, porém ainda alto quando se compara com o processo de normalização utilizando o Landsat. A diminuição ainda é maior do erro depois da Planetscope normalizada com a LI, né? E o sensor do Sentinel demonstrou erros menores antes da normalização e esse erro cai, né? Após o processo de normalização. Na banda do vermelho, segue um pouco a tendência da banda do verde, erros também altos, mas menores do que na banda do azul, e quando normalizado, o erro cai também. Então, até agora, na banda do visível, todos os erros caíram após a normalização nos dois satélites aí. Esse aqui caiu muito pouco, né? Porque já é baixo, olha, um erro muito abaixo de 1, então, ele, mesmo após normalizado, ele caiu, né? Mas já era um erro considerado muito baixo, tá? Quando no processo de normalização. Então, o erro menor na banda do azul, né, foi menor que na banda do azul e próximo da banda do verde, porém alto, ainda alto, para o processo de normalização, utilizando de referência o Landsat. Valores menores do erro, valores maiores do erro entre as imagens ainda, né, utilizando como referência o Landsat. Após uma normalização, todos os dois tiveram queda, né, essa aqui teve uma queda maior, mas esse aqui, o erro já era menor, né? Na banda do infravermelho próximo, nós obtivemos o menor erro, né? Onde o erro da imagem antes de normalizar não chegou nem a 10, e após normalizado ele teve uma tendência de cair aí também. Mas em comparação com as bandas do visível, para o satélite Landsat 8 como referência, essa banda foi a que teve o menor erro. E quando a gente olha o processo de normalização utilizando o Sentinel, esse também tem um erro muito pequeno, abaixo de 8, né? E aqui teve bandas que o erro aumentou um pouquinho ao invés de diminuir, se a gente puder observar aqui, mas muito pequeno quando comparado ao Landsat 8. Como eu falei, então, em comparação com as bandas do visível, essa foi a que teve o menor erro entre as imagens Planetscope original e o satélite do Landsat.
Se a gente observar a qualidade da normalização utilizando as medidas estatísticas, então, do erro, para as 4 bandas aí da PlanetScope normalizada, em função das imagens de referência, tanto do satélite do Landsat 8 como do Sentinel-2, a gente pode observar que a banda que teve maior erro quando comparado com o tipo de satélite utilizado na normalização foi da banda do azul para o Landsat. Onde se a gente olhar aqui a mediana, é a que teve maior mediana e maior dispersão em torno da média quando comparado com as demais bandas. Então, a banda do azul foi a que teve o maior erro, seguida aí pela banda do vermelho, depois do infravermelho próximo, e a melhor banda para a normalização foi do satélite, né? Foi a banda do verde. Quando a gente observa o Sentinel-2 como referência, a gente pode observar que isso não aconteceu da mesma forma. Aqui, a banda que teve o menor erro foi o azul, seguida da verde, da vermelha, a que teve o pior erro aí, o maior erro, então, foi da infravermelho próximo. Ou seja, aqui eu posso afirmar que bandas com comprimento de ondas maiores têm maior erro, e bandas com comprimentos de ondas menores para o Landsat é o que teve o maior erro. Então, valores do erro da PlanetScope normalizada em função do Landsat foram visivelmente maiores que da PlanetScope normalizados pelo Sentinel, principalmente na banda do azul. A banda do azul, então, tem mediana e dispersão maior, em torno da média, como eu disse. E a PlanetScope normalizado pelo MSI, a banda do infravermelho próximo foi a que teve maior erro, né, nas medidas estatísticas aí. Resultados próximos a esse foram encontrados por Litt em 2019, aonde ele propôs uma metodologia para normalização de imagens PlanetScope para monitoramento ambiental, para detecção de queimadas numa região dos Estados Unidos. E eles observaram também, como ele utilizou também uma série temporal PlanetScope e o sensor do Landsat como referência para normalização. E eles observaram que as bandas de comprimento de onda menores, como a banda do azul, também tiveram medianas mais altas e maior dispersão em torno da média. Porém, eles justificam o trabalho deles, esse erro, principalmente para a contaminação de queimadas. Eles observaram que durante o período de observação da série temporal deles, tinha muita queimada e interferência de neblina, o que não aconteceu na minha série, principalmente a nossa região aqui não tem essas mudanças sazonais tão intensas, né? Igual na região que ele estava trabalhando. Isso não foi observado por nós. Resultados melhores foram obtidos por PlanetScope normalizado pelo sensor do Sentinel do que o ALIU, o que pode ser justificado, pois a resolução espacial do Landsat ela resulta em pixels com maiores misturas espectrais. Por quê? Porque a resolução espacial do Landsat é de 30 metros, quando comparado ao Sentinel, que é de 10. E isso, né, então, a resolução do Sentinel é 3 vezes superior do que do Landsat, o que pode ter influenciado, principalmente na diferença desse erro aí com as imagens PlanetScope originais, que tem 3 metros de resolução espacial. Porque, segundo Lee e colaboradores em 2021, as imagens com áreas agrícolas relativamente pequenas, que é o nosso caso aqui, quando comparadas com áreas florestais, né, que são grandes, são mais exigentes quanto à resolução espacial das imagens de referência. Principalmente quando a gente trabalha com detecção de pixels e variante, que é o algoritmo que eu utilizei, o MED. Ele trabalha com essa detecção de pixels e variante. Então, torna-se necessário para esse algoritmo obter um número de pixels invariantes correspondente nas 2 imagens, entre a imagem do CubeSat da PlanetScope e as imagens de referência para uma boa qualidade de normalização. Então, quanto melhor for a resolução espacial da imagem de referência, melhor vai ser a qualidade dessa normalização. O outro fator que pode ter interferido na melhor resultados do sensor do Sentinel, utilizando o Sentinel como referência, foi também a resolução radiométrica, onde do Landsat é 16 bits, e do Sentinel é igual à da PlanetScope de 12 bits. E por último, a resolução temporal, né?
principalmente quando se trabalha em regiões com mudanças sazonais muito grandes. Quando você só tem imagens a cada 16 dias, você tem que contar que aquela imagem vai vir com boa qualidade. Num período pequeno de monitoramento, você pode ter que você não consiga nenhuma imagem de qualidade. E o Sentinel, ele fornece imagens a cada 5 dias, então aumenta a possibilidade de você ter uma melhor imagem de referência em comparado com o Landsat, pois o satélite da PlanetScope fornece imagens diárias, né? Sendo assim, a gente pode afirmar aqui que as imagens da PlanetScope têm um melhor alinhamento com as imagens do sensor de referência do Sentinel do que do Landsat. E se a gente for observar agora a aplicação, né, na cultura do feijão, podemos observar aqui, então, os dois gráficos gerados. Esse gráfico aqui, seria a curva de NDVI ao longo do monitoramento da cultura para as imagens PlanetScope normalizada pelo sensor OLI, para as imagens normalizadas pelo sensor MSI do Sentinel e para as imagens em preto originais da PlanetScope sem estar normalizada, aonde a linha contínua indica a mediana e essa linha achurada indica o segundo e o terceiro quartil, tá? Da média dos 24 pontos. Então, esse aqui é o NDVI original e esse aqui é o NDVI após ser filtrado os dados. Bom, se a gente observar o gráfico, então, a gente pode observar que o NDVI normalizado e não normalizado, né? Então, todos eles têm pouca variabilidade ao longo do ciclo da cultura até os 70 dias. A gente pode observar que essa variabilidade aumenta, né? Então, aumenta a área achurada após os 70 dias aqui, aumentando a variabilidade dos dados aí, né? Isso pode ser justificado porque após essa data acontece a maturação da cultura, né? Então, tem pontos que ainda estão amarelados, ainda estão verdes, e aí ocorre esse aumento dessa variabilidade na resposta espectral do feijão, interferindo no NDVI aí, então. Os valores de NDVI da PlanetScope normalizados pelo Landsat, a curva vermelha, e pelo MSI na curva azul, tiveram níveis de resposta diferentes. Apesar do comportamento ser semelhante, o nível de resposta foi diferente. O sensor, as imagens normalizadas pelo Sentinel tiveram resposta superior ao do normalizados pelo Landsat, muito próximas às imagens originais da Planet aí, ó. O que era de se esperar quando se comparou o erro lá atrás, né? Como eu falei, as curvas descrevem, né, comportamentos parecidos, e o comportamento da curva e os valores de NDVI das imagens PlanetScope normalizadas pelo Sentinel foi mais próximos, então, né, como eu mostrei aqui, as curvas azuis, a curva azul e a curva preta com a PlanetScope original. Os valores baixos, então, como esperado, foram obtidos no início da cultura, abaixo de 0,4, porque aqui a predominância de solo ainda é muito grande, né? Com a cultura anual. Então, ela tem um solo exposto muito grande aqui. Então, a área foliar pequena, então valores de NDVI também pequena. À medida que a cultura vai crescendo, o valor de NDVI também vai aumentando, né? Porque a área foliar também vai aumentando. E aí, até ocorrer uma estabilização aqui, né, que chega a ser o final, no início da fase, assim, de desenvolvimento e enchimento de grãos, né, então, totalmente na fase de enchimento, no fim da floração e a fase de enchimento de grãos, é onde a gente tem o intervalo de pico de NDVI, e isso ocorre também em todas as imagens comparadas aqui, onde os valores máximos de NDVI, como eu disse, ocorreu no fim da floração e no fim do enchimento das vagens, né? E o pico de NDVI ocorreu para imagens normalizadas pelo Landsat 8 aos 64 dias, com valor de 0,59. Também aos 64 dias para as imagens normalizadas pelo Sentinel, só com valor bem superior, de 0,86.
O mesmo valor foi encontrado quando imagens não foram normalizadas originais, porém um pouco antes, aos 57 dias. Resultados semelhantes foram obtidos, então, por Martins, em 2021, quando ele monitorou a cultura do feijão, porém agora utilizando sensores terrestres como drones e um green seeker, onde o NDVI que ele encontrou foi de 0,86 aos 61 dias para a cultura aí do feijão, né? Muito próximo aos valores observados as imagens normalizadas pelo Sentinel-2, estando entre aqui os valores observados também em Data Planet-Scope original. E bem superior aos observados quando normalizados pelo Landsat. Já Silva et al., em 2015, encontrou valores de NDVI de 0,91, também no fim do estágio R7, né, que é o fim da floração, e início da R8, como a gente encontrou, porém numa leguminosa da mesma família do feijão, que foi a soja, também utilizando para isso sensores terrestres que foram drones, tá? Então, esses valores foram próximos a obtidos nesse trabalho, utilizando o Planetscope original e Planetscope normalizado pelo MSI, e esses resultados obtidos reforçam a capacidade das imagens Planetscope no monitoramento da cultura do feijão, principalmente quando comparado com esses trabalhos que utilizam sensores de alta precisão e terrestre, que não têm problemas como a gente tem de inconsistência radiométrica, né? O coeficiente, então, quando a gente compara esses dados normalizados e não normalizados, dos valores de NDVI ao longo do ciclo da cultura, então as barras verdes indicam a correlação entre as imagens OLI, normalizadas pelo OLI e normalizadas pelo MSI. Então, a gente pode ver que tem alta correlação ao longo do ciclo da cultura. As barras vermelhas são as imagens normalizadas pelo OLI e a Planetscope original, né? Também uma alta correlação, que já é de esperado, principalmente pela semelhança das curvas, né? NDVI ao longo do tempo. E o azul é a Planetscope normalizados pelo Sentinel em função da Planetscope original. Se a gente for fazer, quando foi feito o teste de significância, deu que todos os valores foram significativos a 1% de probabilidade, que é de esperado já só de ver a curva do gráfico. A alta correlação, então, média de 86 entre os valores de NDVI da imagem Planetscope original e normalizada, indicar aí uma consistência radiométrica dos sensores dos CubeSats da Planetscope ao longo do tempo, né? Então, ele tem uma consistência radiométrica boa, demonstrando, assim, que os valores da reflectância a nível de superfície das imagens Planetscope são estritamente alinhados entre produtos de imagem coincidente com Landsat 8 e Sentinel. Tem que deixar claro que nesse trabalho a consistência radiométrica foi considerada boa, né? Mas para outras aplicabilidades ainda ela precisa ser testada, porque nós estamos trabalhando com uma cultura agrícola do feijão, mas que em outros trabalhos isso não pode acontecer. Então tem que ser testada essa radiometria, né, dessa inconsistência radiométrica de sensores e o tipo de sensor que possa ser utilizado, que para essa aplicabilidade o Sentinel teve resultados melhores, apesar da correlação ter dado significativa para todos. Conclusão, as imagens Planetscope normalizada pelo Sentinel, né, para o sensor MSI a bordo do Sentinel, resultaram em erros menores do que o sensor a bordo do Landsat, indicando, assim, então, né, uma qualidade radiométrica da Planetscope muito mais próxima do sensor do Sentinel do que do Landsat. Sendo assim, mostra-se mais eficiente o sensor do Sentinel como um sensor de referência no processo de normalização radiométrica para o monitoramento agrícola do feijão. E a correlação entre as imagens Planetscope originais e imagens normalizadas foi alta, indicando aí uma relação linear entre essas variáveis, porém, né, as imagens normalizadas pelo MSI resultaram em valores maiores de NDVI ao longo do tempo, próximo a valores esperados já em vários trabalhos feitos na literatura, quando se emprega alto nível de tecnologia no cultivo agrícola, como foi o nosso caso aqui. Eu queria agradecer à Planet, porque foi ela que cedeu, né, as imagens, as 45 imagens que foi utilizada nesse artigo e que serão utilizadas nos próximos da minha tese.
pelo meio do seu programa. Ele tem um programa de fornecimento de imagem para pesquisa e educação, então nós submetemos nosso trabalho lá e foi aprovado, e aí eles disponibilizaram essa imagem para a gente. E agradecer também a equipe do professor Anderson, do professor André, lá do campus Unai, que tem ajudado muito aí na execução, né, desses trabalhos, e a Fazenda também, que disponibilizou os dados que vão ser utilizados agora nos trabalhos futuros dessa tese. Para finalizar aí, a minha tese é composta por 4 artigos, onde o primeiro é um artigo de revisão, que está em construção, o segundo é o que apresentei hoje, que é um artigo científico, né? E eles, para eu seguir os outros artigos, eu precisava passar por esse, que eu precisava saber qual era o sensor que eu teria que utilizar, que melhor daria um resultado para o processo de normalização, e assim eu segui os meus trabalhos, e ele já está no processo de tradução, para ser submetido ainda, acredito já no próximo mês. O segundo artigo científico vai ser o efeito da taxa variável de insumos no cultivo do feijão, né? Que isso vai influenciar na produtividade e no comportamento espectral do feijoeiro por meio de dados PlanetScope. E já está em construção, só que agora eu vou utilizar os dados do Sentinel, né, para seguir esse trabalho, visto que foi o que deu o melhor resultado. E o terceiro artigo científico, eu vou estimar a produtividade do feijoeiro, utilizando esses dados já normalizados do PlanetScope, por meio de aprendizagem mágica, utilizando para isso, então, um algoritmo conhecido como Random Forest. E também está em construção já, todos os dados já estão processados, estão em fase agora de resultado e discussão. Eu agradeço, né? Aqui estão meus contatos, e é isso. Obrigada a todos.